Uma ponte localizada no município de Coroatá, no povoado Nogueira, a cerca de 30 quilômetros da sede do município, tem sido um dos assuntos mais repercutidos em toda a região. A ponte é pequena, porém o que tem de pequeno no tamanho tem de grande na importância para toda a região. Os moradores já reclamaram a manutenção da ponte neste ano de 2022, que até o momento não aconteceu. Estamos no final do mês de novembro, se aproximando aí o período chuvoso, o que dificulta a situação dos moradores da região, porque o igarapé transborda e fica difícil a passagem nos dias chuvosos. O presidente da Associação dos Moradores do Povoado, Antônio Lopes, tem tentado resolver o problema sem êxito até o momento. Presidente, bom dia. Pois é, Givanildo, bom dia. Foi um prazer você me receber aqui para a gente conversar a respeito dessa situação, né, que cada dia que passa está se agravando, né. A situação da ponte do Nogueira, eu já tive, como eu falei aqui um dia desse, vim 3 vezes na prefeitura de Coroatá e não encontrei o prefeito e nem o pai do prefeito, para a gente sentar para discutir a respeito do problema lá. E eu resolvi na Secretaria de Infraestrutura, né? Certo. E lá o secretário me recebeu e a gente sentou para discutir o problema. Inclusive o vice-prefeito estava sentado ao lado, mas calado ficou. Ele, como vice-prefeito, ele também deveria ter, eu acho que ele deveria... Na ausência do prefeito? Na ausência do prefeito, ele deveria ter entrado na conversa e dizer que ia fazer todo o esforço para que fosse resolvido o problema, né? Então, o secretário me falou que tinha uma máquina puxando uma madeira, né? E que para resolver problema também de outras pontes que estavam com problema e que ia providenciar resolver a situação do Nogueira, né? Que virou caso de urgência, que nem eu falei para ele, porque o período chuvoso já começou, né? O nosso açude pegou já muita água e a qualquer momento ele pode transbordar. Se chover mais na cabeceira dele, ele vai transbordar, e na hora que ele transbordar, o garapé enche. O garapé enchendo, aí o arrudeio corta, não Certo. passa mais transporte no arrudeio, porque atola. Aí o que é isso? Aí corta o trânsito tanto da população quanto dos alunos para ir para o colégio para estudar, então não passa mais ninguém. Então a gente está esperando que o poder público já tem conhecimento e a gente está esperando que providencie essa situação o mais rápido possível, porque a ponte lá é uma ponte que nem você falou, é uma ponte pequena, mas se você hoje analisar a serventia daquela ponte, o acesso que ela dá, igualmente o acesso de Peritoró ali para várias regiões do país e do mundo. Então é a nossa ponte lá, ela é um entroncamento, onde dá acesso a várias regiões. Inclusive tem 3 acessos dela que saem na BR-316, sai em Peritoró, sai antes do 17 e sai por Codó, que sai lá no 17. Nós temos o acesso dela que dá acesso a Coroatá, que sai para Vargem Grande também, que sai para Timbira, que vai para Codó. Nós temos o acesso dela que sai para Peritoró e que sai para Coroatá, que desce para Pirapema nesse meio. Então, aquela região ali, toda a população que passa por aquela ponte. É uma ponte pequena, você chega lá, olha ela, é uma ponte pequena, você não avalia o valor que tem aquela ponte, o acesso que ela dá àquela população. Toda a região precisa daquela ponte. Então a gente está pedindo ao poder público que resolva a situação o mais rápido possível antes do inverno começar. O secretário de Infraestrutura disse que tem um maquinário que estava transportando madeira, mas também não disse quando mais ou menos iria... Só disse que a máquina estava puxando uma madeira e tinha tido um problema do terreno, que o terreno folgou, a máquina patinou, então foi obrigado a fazer outro serviço lá, né, para a máquina puxar a madeira, e que até agora ele não entrou em comunicação com a gente, não temos solução nenhuma, não temos resultado nenhum. Não tem um prazo definido para Não tem um prazo definido para que seja feito o serviço. Eu estou querendo ir de novo lá. Nessa semana talvez eu dê uma passada lá de novo para ver o que ele me diz, né? Porque até eu falei aqui um dia desse com o Antônio Silva do seguinte: se precisar de madeira, nós temos muita madeira. Agora, só que a nossa madeira, ela não pode ser tirada aleatoriamente. A nossa madeira, ela tem que ser tirada através da Assembleia Geral. Por quê? Porque ela é uma reserva que ela é georreferenciada
do governo federal, ela é da União, porque terra do INCRA, todo mundo sabe que ela é da União, quando está reservado, georreferenciada, ela é uma terra da União, e essa terra da União pode ser tirada madeira lá dentro? Pode, porque está na nossa responsabilidade, mas para isso precisa uma Assembleia Geral, convocada através de edital de convocação, todas as regras têm que ser cumpridas para lá. Especificando também os fins para especificando os fins, né? Lavrar a ata e todo mundo assinar e registrar em cartório. Porque na hora que o dono da propriedade chegar, que é o INCRA, para repassar para nós e tiver alguma reclamação, nós vamos apresentar através vai provar que foi tirado para fazer benfeitoria dentro da própria... Dentro da própria comunidade, porque lá está especificado as regras lá que não pode ser tirado madeira para benefício lá fora. Como é para benefício da própria comunidade, a gente pode sentar para negociar, apesar de que a prefeitura tem recursos para isso. Mas a gente pode, através da comunicação, a gente pode sentar para negociar a questão da madeira. Se é isso que está dificultando, né? Eu estou querendo ir onde o secretário de novo essa semana para a gente sentar para discutir de novo a situação da ponte do Nogueira. Temos a questão da estrada, que foi só raspada, não foi empissarrada. Todos nós sabemos que aquela estrada no inverno ela corta, porque ela precisa ser feita e feita com bueiros. Ouvi o áudio de um engenheiro que ele visitou a estrada, né? E ele disse que lá, se fizer ela sem bueiro, não adianta, porque ela corta todo inverno, porque as lâminas d'água são muito altas. Então não tem como construir ela sem bueiro. Então nós estamos aí à mercê do poder público, né? A estrada eu não sei se ainda vão botar a pissarra, porque se não botar a pissarra ela vai cortar no inverno. Esse inverno passado todo mundo viu o transtorno que estava até sendo disputado no campeonato lá no Nogueira, mês de março, abril. Foi um transtorno terrível, carro atolando, gente sofrendo, saindo de lá à meia-noite, todo mundo enlameado, porque estavam desatolando o carro na estrada. Todo mundo lá é prova disso. Então a gente está querendo que seja resolvida a nossa situação. Em relação à ponte, tem algumas pessoas que ainda estão se arriscando a passar por elas. Exatamente isso. Tem carro pequeno que passa, né? Muito perigoso, mas carro grande não adianta botar, porque se botar cai. E principalmente os busão carregados de aluno, esses é que não pode mais. Nem por brincadeira, ninguém passa esses lá. Estão passando então, pelo arrudeio que foi feito, né? Mandaram a máquina fez o arrudeio, isso é que está dando o acesso. Mas na hora que o garapé encher, acaba o acesso, não tem mais acesso de maneira nenhuma. O acesso é por cima da ponte. Então, essa ponte ela tem que ser feita, ela não tem que ser apenas remendada. Ela tem que ser feita, porque é uma ponte que dá acesso a todo o tempo, 24 horas por dia. Presidente, em 2018, nós entrevistando um morador das imediações, ele disse que havia uma promessa de que aquela ponte fosse construída não mais de madeira, mas de um outro tipo de material. O senhor teve conhecimento se houve promessa de que aquela ponte fosse construída de concreto? Olha, na campanha eleitoral, na primeira eleição de Luiz Filho, o Luiz da Movelar fez uma palestra lá e disse que ia fazer aquela ponte de cimento. Tem muita gente lá de testemunha, disse que ouviu ele falando. Vê se faz mesmo de concreto, como o homem garantiu, né? Foi garantido que fazia? Foi, seu Luiz garantiu aqui para dona Gracinha que ia fazer de concreto, né? Eu não ouvi porque eu não estava lá, não fui à palestra, mas quem estava lá declarou para mim que ele falou que ia fazer a ponte de cimento e até hoje nós estamos esperando. Qual é a minha posição hoje? É sentar com quem quer fazer. Quem é que quer fazer? É fulano de tal. Eu não estou atrás de questão política, porque lá quem tem que ser beneficiado é a comunidade, não é o Antônio Lopes. No momento que chegar alguém para fazer ela de cimento, a comunidade vai abraçar, porque precisa dela todo o tempo. A comunidade e a região toda precisa daquela ponte 24 horas por dia. Tanto é que o presidente não está esperando alguém chegar para conversar. Ele está tentando ir atrás e até agora não conseguiu. Exatamente isso. Eu estou tentando que seja resolvido o problema. Não estou esperando ninguém ir lá para conversar. Eu estou tentando conversar. Já vim na prefeitura, já fui na secretaria de obra e estou indo lá de novo. Então a gente quer que o problema seja resolvido, porque a população está tendo necessidade. Falando na questão da raspagem da estrada, só foi raspada do 14 até o Retiro, não entrou
para raspar para o São José, para Santa Cruz, para Barreira. Na hora que começar o período chuvoso, lá também não passa mais, os transportes não passam mais, porque a estrada corta. Os buracos estão lá, ninguém botou pissarra para entupir os buracos, está lá, na hora que chover, que encher tudo, cortou o trânsito, não adianta que não passa, que não rasparam para sair para o 14, não rasparam para Santiago, Santa Rita. Ali, se você vê a buraqueira que está naquela estrada, ninguém, ali eu não sei de quem é a responsabilidade, se é do prefeito de Peritoró ou é de Coroatá, eu sei que ninguém fez nada, até agora ninguém fez nada, e o inverno está aí, o período chuvoso está entrando, e o transtorno, pode esperar que nós vamos ter transtorno pior do que o inverno passado. Então era isso que a gente queria declarar e que a gente está pedindo, se o poder público ouvir essa entrevista da gente, que providencie o mais rápido possível, porque a gente está vendo a qualquer momento cortar o trânsito, porque o garapé vai encher.